Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto a Rússia faz um de seus mais impactantes ataques com centenas de drones, mísseis de cruzeiros e mísseis balísticos, a Ucrânia responde atacando fábricas na cidade russa de Tangarog. No tabuleiro global, o Canadá faz um movimento arriscado em direção à China, hein? Justo quando Trump ameaça impor tarifas de 25% contra quem negociar com o Irã. E por falar em Irã, em Teherã já se fala em 2.000 mortos nos protestos que não conseguiram até agora gerar os esperados rachas internos na estrutura do regime, né? E em Gaza, a ONU confirma que mais de 100 crianças foram mortas após o cessar-fogo. Mas antes da gente começar, aquele lembrete, né? Você que aprecia o canal e já faz parte dessa comunidade, já deu o like? Já deu aquele bom dia, boa tarde, boa noite? Compartilhou o vídeo em suas redes sociais? Ah, e se o botão de hypar apareceu para você, clicou 3 vezes? Já considerou se tornar membro do canal para apoiar o meu trabalho? Ah, já fez tudo isso? Então, meu muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, começamos pela Ucrânia, hein? E o país viveu uma de suas piores noites desde o início da guerra em 2022. Cidades em todo o país foram atingidas por mísseis e drones durante um ataque que matou pelo menos 4 pessoas, feriu mais de 30 e deixou milhões expostos a um frio extremo, sem aquecimento e sem energia. O próprio Zelensky disse que a Rússia lançou quase 300 drones, 18 mísseis balísticos e 7 mísseis de cruzeiro durante a noite, atingindo 8 regiões ucranianas. E também disse que os principais alvos foram as instalações de geração de energia e as subestações. Agora, a Força Aérea da Ucrânia foi um pouquinho mais precisa, né? Confirmou os 18 mísseis balísticos e os 7 mísseis de cruzeiro e disse que foram 293 drones de asa fixa. Eles disseram também que conseguiram derrubar 247 drones e 7 mísseis, mas os que passaram causaram estragos em 24 locais diferentes. Cortes de energia de emergência foram feitos na capital, Kiev, e também nas regiões de Chernihiv, de Odessa, de Kharkiv, de Dnipropetrovsk, de Zaporizhzhia e de Donetsk. A maior empresa de energia privada do país, a DTEK, disse que o ataque russo danificou seriamente os equipamentos em uma de suas usinas termoelétricas. As autoridades ucranianas dizem que este quarto inverno da guerra está se mostrando o mais frio e escuro de todos. Os ataques russos se intensificaram e o dano acumulado ao longo dos anos está cobrando seu preço. E o tempo, gente, está perigosamente frio. Em Kiev, as temperaturas estão em torno de 13 graus Celsius negativos e os moradores já estão há dias com eletricidade e aquecimento interrompidos. Já o Ministério da Defesa da Rússia avalia que suas tropas realizaram um ataque massivo, mas que o alvo eram as instalações da indústria militar na Ucrânia. Bom, a cidade de Kharkiv, gente, que fica a apenas 30 quilômetros da fronteira com a Rússia, foi um dos alvos mais atingidos. Lá, 4 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas quando um terminal postal foi atingido por vários mísseis e drones. E o impacto em Kiev foi bem pesado, hein? Logo após o ataque, aproximadamente 6.000 prédios na cidade ficaram sem energia. Um especialista em energia de um think tank de Kiev disse que talvez este não tenha sido o pior ataque, mas esse é o pior impacto que eles já viram. Comparado a todos os invernos anteriores, a situação agora é a pior. O CEO da Ucrenegro, a operadora de energia, né, disse que os russos estão tentando desconectar a cidade e forçar as pessoas a se mudarem para fora de Kiev, e afirmou que várias subestações foram atingidas durante a noite e que 70% de Kiev está sem eletricidade. Bom, meus amigos, apesar do impacto, né, ao que parece, tudo indica que a Ucrânia não ficou apenas assistindo, né? Drones não identificados atacaram a cidade russa de Tangarog hoje, terça-feira pela manhã. E, segundo canais russos do Telegram, o alvo teria sido uma fábrica de drones. Grupos de monitoramento identificaram a instalação como a Atlant Aero. Essa empresa produz componentes para drones de combate, sistemas de controle e equipamentos de guerra eletrônica. Canais locais disseram que os sistemas de defesa aérea estavam ativos e vídeos que circularam pela internet mostraram um incêndio no local. Agora, mais tarde, o governador da região de Rostov, Yuri Siluzar, confirmou o ataque a Tangarog, mas, como é de praxe, né, não especificou qual instalação foi atingida. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, Forças de defesa aérea estão atualmente repelindo um ataque aéreo a Tangarog, fecha aspas, e disse que não havia informações sobre vítimas civis. Bom, meus amigos, saindo da Ucrânia, vamos dar uma olhada em um movimento diplomático que tem tudo a ver com os novos tempos Trump, né? Aquilo que eu costumo chamar de efeito Trump.
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, está partindo para a China hoje, terça-feira. E como sabemos, o Canadá, que é vizinho e um dos maiores parceiros dos Estados Unidos, está com relações bem estremecidas com o governo Trump, né? Isso por causa da guerra comercial e das ameaças de anexação que a gente já comentou aqui. E essa viagem acaba demonstrando que o Canadá está buscando novas parcerias. Essa é a primeira visita de um primeiro-ministro canadense a Pequim desde 2017 e pode marcar uma mudança bem grande nos laços entre os dois países. Como vocês devem lembrar, a relação do Canadá com a China ficou meio azeda, durante o governo anterior de Justin Trudeau, principalmente depois que o Canadá prendeu a diretora financeira da Huawei lá em 2018. Mas agora o clima parece ser totalmente diferente. Carney e o presidente chinês Xi Jinping já tinham se encontrado em outubro passado, lá na Coreia do Sul, e dessa vez os especialistas esperam que alguns acordos, ou pelo menos promessas de acordos, saiam do papel. Um assessor do governo canadense disse que, quando o primeiro-ministro é convidado para a China, isso não é um enfeite, e que essa viagem vai ser observada de perto lá em Washington. Ele disse que existe um risco político de que isso possa desagradar Trump, mas que o primeiro-ministro Carney claramente quer passar a mensagem de que o Canadá está aberto para negócios. E o governo canadense fez o cálculo de que vale a pena correr esse risco. Bom, meus amigos, uma fonte disse que os acordos podem incluir mais exportações de petróleo bruto canadense para a China, tá? Cerca de 90% do petróleo canadense vai para os Estados Unidos, mas com o aumento planejado das importações de petróleo americano da Venezuela, a demanda americana pelo petróleo do Canadá pode diminuir, Outro ponto é a canola. O Canadá espera avançar nas negociações para que a China elimine as tarifas sobre a canola canadense. Agora, do lado chinês, o Ministério das Relações Exteriores disse que espera aprofundar a confiança mútua com o Canadá durante a visita. Bom, eu acho que a tal política hemisférica de Trump pode ter algum efeito adverso aos seus objetivos, hein?